Entra em vigor a partir de fevereiro o novo valor do salário mínimo no Brasil. Vamos ver? Roda aí, por favor. Com o objetivo de recuperar o poder de compra, o governo federal ajustou o salário mínimo no país. Eu converso agora com o economista Otacílio Moreira, que vai falar um pouquinho sobre esse reajuste salarial aqui no nosso país. Professor, de quanto foi o aumento do salário mínimo? Então, o aumento para esse ano concedido para os consumidores, para os trabalhadores de baixa renda no Brasil, foi um aumento de aproximadamente 7%, né, em relação ao salário mínimo vigente no ano de 2023. É um aumento considerado com ganho real, uma vez que a expectativa da inflação, e em especial o índice que corrige o salário mínimo, que é o INPC, Índice Nacional de Preço aos Consumidores, tende aí a se aproximar a 5%, entre 4,5% e 5%. A gente não tem esse valor fechado ainda, mas a expectativa é que esse salário mínimo tenha um ganho aí real de algo em torno de 2% a mais em relação à inflação esperada para o ano passado. Foi um aumento significativo? Olha, não é um aumento, vamos dizer assim, diante da expectativa que nós vimos aí nos anos anteriores, é considerado razoável, tá? Mas não contempla o que um salário mínimo, pela lei, deveria favorecer aos trabalhadores brasileiros. Segundo a legislação, o salário mínimo vigente no Brasil deveria, né, propiciar aos trabalhadores, né, uma família média composta aí por um casal e 2 filhos, todos os gastos relativos à habitação, alimentação, saúde, transporte, educação. A gente sabe muito bem que o salário mínimo, lamentavelmente, por questões previdenciárias, não consegue favorecer, né, ou seja, não consegue sustentar uma família média com esses tipos de gastos, tá certo? Então, lamentavelmente, toda vez que você aumenta R$1 no salário mínimo, você tem aí um aumento no rombo previdenciário de algo em torno de 340 milhões de reais. Então, devido a essas questões previdenciárias, desde a década de 80, nós estamos limitados, o governo federal está limitado em conceder um aumento maior para o trabalhador brasileiro em razão principalmente de questões previdenciárias. Então o senhor considera que poderia ter sido maior o salário mínimo? Poderia. Hoje, alguns dados aí, por exemplo, pesquisas do DIEESE, que faz a pesquisa mensal da cesta básica, e essa pesquisa da cesta básica vem desde a década de 40, desde quando surgiu o salário mínimo, e o objetivo dela era justamente corrigir o salário mínimo. As pesquisas do DIEESE apontam que um salário mínimo básico para uma família média sobreviver no Brasil hoje seria algo em torno de R$ 6.700. A gente acha isso até um pouco, vamos dizer assim, exagerado, mas com certeza o salário mínimo para uma família média sobreviver hoje deveria ser no mínimo 2,5 vezes a mais do que está sendo proposto pelo governo. Mas lamentavelmente, por essas questões previdenciárias, por erro de planejamento no sistema previdenciário que ocorre desde a década de 70 no Brasil, não fizemos mudança significativa a tempo. Hoje é bastante limitada a possibilidade de você dar um aumento maior do salário mínimo. E outra, não há garantia de que você, aumentando o salário mínimo, você vai favorecer os mais pobres. Nós temos experiência em alguns países que aumentaram, né, ou seja, duplicaram até triplicaram o salário mínimo. Ao invés de você ter as desigualdades sociais minimizadas, foi aumentar. Porque o que aconteceu nessas economias? As empresas, já que elas estavam pagando um salário muito alto, um salário mínimo muito alto, elas deram preferência para quem? Para aquela mão de obra mais capacitada, para aquela mão de obra, né, que tem maior taxa de escolaridade, e aquelas pessoas com baixa taxa de escolaridade, baixa capacitação, que não tinha um curso profissionalizante, acabou sendo, vamos dizer assim, excluída do mercado. Então, se é para pagar um salário bom, eu pago para aquelas pessoas mais capacitadas, e aí aquele público mais idoso, aquele mais jovem, que ainda não tem uma qualificação, acaba sendo excluído do mercado, pelo menos nesse primeiro momento. Obrigada pelas informações, professor. Tá aí, gente. O salário mínimo já entrou em vigor e a partir de fevereiro passa para R$ 1.412. Eu volto com você. Muito obrigado. O Otacílio, economista, entende muito, e o que ele fala é verdade, gente. Salário mínimo dá para quê? Me fala. Mesmo com esse aumento, salário mínimo, o aluguel que você paga, a escola do filho, a despesa de casa, o salário nunca, no Brasil, o salário nunca conseguiu cobrir esses custos. Não que eu lembre. O salário conseguiu cobrir todos esses custos. Nunca.
Não bate, a conta não bate, infelizmente. Como ele disse, não dá para aumentar, não tem como, né? Vamos dobrar o salário mínimo, não tem, aí o Brasil arrebenta.